agora há pouco e olha a vitória do Vasco em cima do Cruzeiro, para surpresa dessa mídia podre, suja, nojenta que a gente vê de um monte de pseudos profissionais que falam de futebol. O momento do Vasco é um momento ruim, assim, historicamente falando, dos anos que se passaram. Mas quando você vai analisar friamente campo e bola, há uma evolução, principalmente com as contratações que o Vasco fez. Agora temos zagueiros, cara. Zagueiros de verdade. Jogadores que chegaram para ser titular. Coutinho tá jogando fino da bola. PH arrebentando. Enfim, tinha tudo para ser uma partida difícil para o Cruzeiro, embora os crônicos, os críticos de futebol, os sabichões da bola, né, que vestem camisa por debaixo do paletó, ignoraram os sinais. Vasco eliminou o Botafogo, fez uma partida de igual para igual com o Flamengo, né? Quando joga com times mais qualificados, consegue jogar bem, jogou bem contra o Internacional, jogou bem contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Grêmio, amassou o Grêmio em São Januário, só que foi roubado quando foi roubado contra o Internacional. Tava tendo uma infelicidade de erros individuais. Hoje o PH pagou, né, aquela entregada que ele deu no último minuto do jogo contra o Ceará, e a gente saiu com uma vitória importante que faz o Vasco respirar longe da zona de rebaixamento, 8 pontos distante da zona de rebaixamento, em uma reta final de Campeonato Brasileiro, né, 30 pontos, estávamos em 16º há 2 rodadas, agora estamos em 10º, graças a uma sequência de 7 jogos sem perder. Eu tô incluindo jogos aí da Copa do Brasil, mas Campeonato Brasileiro, nessa sequência que falaram que a gente ia tomar trolha e só goleada, pegando os 4 lá de cima, enquanto tinha Vascaíno, falando que a gente ia perder os 4, eu tava falando, olha, não é bem assim, futebol é jogado, eu sei que a gente tem nossas queixas, nossas lamentações, nossas indignações, mas o Vasco, toda vez que jogou com times mais qualificados, deu trabalho. Tá aí. Empatou com o Flamengo, venceu o Bahia, venceu o Cruzeiro. Só joga times que estão brigando no topo. E vou lembrar uma coisa para os senhores, tá? O Cruzeiro é tido como o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Olha o que o Vasco fez com o Cruzeiro hoje em São Januário. Se é um 2-0 em cima do Cruzeiro agora, a gente estaria indo jogar lá no Mineirão com uma baita de uma vantagem o jogo da volta na Copa do Brasil. Valeu como tira-teima, valeu pelo Fernando Diniz, que tá chateado com a maneira que ele foi tratado em BH, e valeu para calar a boca dessa mídia suja, valeu pelo nosso sistema defensivo, que além de você ter jogadores que fazem o que faz, o Carlos Cuesta com assistência, com gol, o Robert Renan, você viu o lançamento do Robert Renan para o PH fazer o gol que matou o jogo? Só o Diniz que demorou a mexer, né? Só o Diniz que demorou a mexer. Viu que o Vasco estava tomando sufoco, manteve o Verratti em uma situação que eu acho que não é favorável para o Verratti, né? A gente precisava de jogadores para escape, para velocidade, para contra-ataque, precisava colocar o David, precisava colocar o colombiano não entrou bem, errou umas 2 vezes, o Fernando Diniz deu um esporro nele, falou, eu vou te tirar. O bom é isso, cara. E a gente conseguiu uma vitória importante em cima de um dos candidatos a título do Campeonato Brasileiro e o grande candidato, né, a título da Copa do Brasil. Dá moral, dá mais casta, né? O Vasco agora vai enfrentar adversário difícil ainda, o Palmeiras fora de casa, depois desse tanto de jogos em casa, vai para São Paulo encarar o Palmeiras, depois tem o Vitória e o Fortaleza que venceu hoje, tá? Então, respira, mostra uma evolução, uma qualidade, o time continuou produzindo e fazendo os gols, e defensivamente aquele equilíbrio que faltava com os zagueiros de verdade e com o Barros voando de volante nesse meio de campo do Vasco, né? Com o Nuno Moreira, Coutinho, enfim, Pumita, todos, vou citar todos, porque há uma falhazinha ou outra do Léo Jardim que ainda mostra uma insegurança com a bola rolando, com pênalti é incontestável, mas ainda dá um susto na gente que eu vou te falar uma coisa, viu? É isso, contra a soberba tá aí o Vasco, 3 jogos difíceis, 7 pontos para calar a boca dessa mídia podre. Vou botar agora reações dos cruzeirenses, reações da Itatiaia, que é a rádio mineira que disse que o Vasco ia perder, que na hora de escalar o time no mano a mano botou 8 jogadores do Cruzeiro,
né? Vou botar aí um fanfarrão que tem um canal que fala do Cruzeiro, que diz que ia engolir o Vasco, aí você vai ver ele chorando depois no final. Eu tô metendo o pé porque é o aniversário do meu sobrinho, e quando tem aniversário de criança, tá ali a tropa lá me esperando, tem muito menino para levar pra festa. Só eu com meus filhos encho uma festa. Felicidade, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dessa moral, amanhã eu venho pra gente trocar uma ideia com mais calma. Fica aí com os cruzeirenses chorando uma derrota que eles não imaginavam que ia sofrer no Campeonato Brasileiro. Saudações vascaínas, deixa o joinha e se inscreve no canal. E o pena do que o Cruzeiro vai fazer com o Vasquinho hoje, tá? Vamos amassar o nosso freguesão lá em São Januário. Todo mundo sabe que é outro estádio que o Cruzeiro comanda, tá? O Cruzeiro vence lá direto, então hoje não vai ser diferente. Vem tranquilo, Vasquinho, o freguesão. Opinião na Itatiaia. O Mateuzinho é melhor, que muita gente quer titular, né? Inclusive o Christian. Mas o time tá encaixado, então ele prefere não mexer. Eu já queria que ele viesse no intervalo. O time ganha em qualidade. Olha o Kaique, vacilou, pintou o gol. Gol do Vasco! Outra vez a falha gritante do Kaique. O vascaíno ficou na cara do gol. Na frente do Cássio, bateu forte no canto direito. Depois de 2 gols, né? Olha o levantamento, Matheus Henrique acabou de entrar, entregou Matheus Henrique, Paulo Henrique bateu pro gol! Entrou para entregar o Matheus Henrique. Gol do Vasco da Gama! O Matheus Henrique tava com a bola dominada e perdeu pro Paulo Henrique. Aí, meu amigo, ficou fácil. O árbitro, fim de papo em São Januário. E se acontecer a qualquer hora um campeonato difícil como o brasileiro, e acontecer de uma derrota, ou para um time que está no bloco intermediário, ou num bloco mais próximo da zona da degola, ou perder para quem briga, como Flamengo e Palmeiras. Muito forte. Só que para você bater de frente com o Flamengo e com o Palmeiras, você praticamente não pode errar. E hoje o Cruzeiro errou. Derrotado pelo Vasco, véio. Tem dia que nada dá certo e esse dia foi hoje, tá? Inacreditável, mas assim, calma também, né? Não é motivo pra desesperar também, não. Nosso objetivo aí tá sendo cumprido, né? Que é classificar pra Libertadores. Não estamos brigando pra não cair, né? Tranquilo, tá de boa. Mas assim, né? 2 a 0 pro Vasco.